Boa noite, paz e bem. Com alegria que nós temos mais um encontro para a gente ir aprofundando o nosso estudo franciscano. Nós estamos nesses dias contando com a presença da professora Wandinha, que está nos ajudando a refletir sobre o contexto histórico de Francisco e de Clara, do início do movimento franciscano. Nós estamos, então, estudando a Idade Média. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que nós possamos, então, iniciar mais este encontro franciscano, pedindo a proteção de Deus, que Ele nos ajude, que nós possamos, de fato, ir aprofundando no conhecimento de Francisco, de Clara, de todo esse movimento, para assim também podermos viver mais o Evangelho com mais fidelidade, sendo para o nosso tempo sinais de fraternidade. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, Wandinha, mais uma vez aqui no nosso grupo. Muito bom tê-la conosco, né? Então, a palavra já está com você. Boa noite, pessoal. Semana passada a gente teve um probleminha, né? Mas vamos retomar agora com o segundo módulo. Eu acabei dando uma enxugada no que eu ia falar sobre esse tema, porque eu achei que ele estava ficando muito grande, muito pesado, né, para entrar no que a gente interessa mesmo. Nesse módulo de hoje, nós vamos trabalhar as estruturas materiais. No primeiro módulo, a gente conversou um pouco sobre a questão mais ampla da historiografia, o que é chamado de período medieval, na qual se insere a história de São Francisco e Santa Clara, né? Então, nós discutimos mais como é que isso é colocado em termos históricos. Fizemos umas críticas, e eu gostaria que vocês se lembrassem delas, né, quando a gente falou, e eu várias vezes insisti nisso, de que é uma expressão utilizada uma visão eurocêntrica de divisão da história em períodos, né? Estão lembrando disso, gente? Vocês estão lembrando? Não, né? Então, eu quero insistir nisso novamente, antes de a gente retomar, porque eu vou usar a linguagem usual, que é essa, construída, criada pelos estudos europeus, mas temos sempre em crítica isso, né? Então, na aula passada a gente falou de alguma coisa mais geral, hoje a gente vai especificar aquilo que a gente chama de Europa medieval, né? Que é aquele período que transcorre entre o século V e o século XV. Claro que é uma divisão artificial, a história ela não passa, ela não tem rupturas nesse sentido, né? Mas existem alguns marcos para a Europa em que se definiu onde começa e onde acaba. Queria que vocês tivessem em mente também, quando eu fiz aquela crítica do nome Idade Média, né? Como se fosse apenas uma transição de uma era e outra, e que ela não tinha importância, de que seria uma Idade das Trevas. A historiografia mais contemporânea refuta isso, rebate, critica bastante, e a minha conversa hoje com vocês é muito nesse sentido, de desmistificar, né, falando de estruturas materiais, mas é claro que as questões culturais, filosóficas, elas vão perpassar. Há uma grande mudança daquelas estruturas anteriores da Europa Ocidental em termos materiais, mas tem uma continuidade, uma evolução, um progresso na forma de ver a vida como é natural na história humana, né? Então, prendendo a esse período, tá? Eu tinha falado no encontro anterior, e agora a gente vai detalhar mais um pouco, né, que a Europa Ocidental, que é o nosso foco aqui, né, aquela parte ocidental da Europa, considerando da Alemanha até a Península Ibérica, passa a partir do século V por transformações econômicas e políticas muito sérias, né? Aquela região, em grande parte, ela era dominada pelo conhecido Império Romano do Ocidente, que era império centralizado na cidade de Roma. Quando a gente fala Roma, hoje a gente está falando da cidade, né? Mas naquela época, até o século V, Roma se estendia para várias áreas, o que a gente chama de Itália, da Península Itálica. Era uma região de cidades-estado, e a mais importante, claro, era Roma. Veneza também muito importante, Nápoles muito importante, Sicília, não só por questões econômicas, mas também por questões geopolíticas, né? Então, da Sicília se comandava o norte da Europa, o norte da África, desculpa,
de Veneza se caminhava no sentido do Império Oriental, né, e de Roma ia para o norte. Tá? Aquele domínio romano, que durou aproximadamente 4 séculos, né, ele começa a entrar em crise a partir do século IV e vai ruir completamente no século V. Né? O que gerou isso? Nós também chegamos a falar um pouquinho na outra aula, nós vamos analisar hoje com mais profundidade. Né? Nenhum império cai de fora para dentro, não é isso? O império se constitui de dentro para fora, a partir da sua força, a partir da sua estruturação. E Roma foi assim. A gente chegou a comentar como é que Roma obteve tanto sucesso em um domínio tão extenso. Né? Os romanos, eles tinham não só a força física, militar, mas eles também tinham uma característica muito interessante, que foi o que permitiu ampliar o seu domínio e mantê-lo por tanto tempo, e era, ao conquistar, eles respeitavam, de certa forma, as culturas dos locais onde eles dominavam. Então, dessa forma, eles impunham, né? Impunham a força, impunham a cobrança de imposto, impunham processo produtivo, né? Extraíam riqueza, escravizavam, e tudo que é comum no império. Mas, de certa forma, eles não mexiam muito no modus vivendi daquelas pessoas. Então, isso se tornou, para aquela população da antiguidade, um império, se é que é possível dizer assim, menos opressivo do que os anteriores conhecidos, como o Império Persa, né, o Império Babilônico, o Império de Alexandre o Grande. Né? Então, isso é o segredo romano. Bom, só que chegou um momento em que o Império Romano ele tinha um domínio tão grande que a burocracia romana e o exército romano ela era basicamente formada por pessoas que fiscalizavam a produção das áreas dominadas e levavam para Roma o que precisavam. Então, houve nas cidades italianas, cidades romanas, como dizia na época, né, uma superprodução advinda das colônias, o que levou a população a reduzir a sua própria produtividade. A gente tocou um pouquinho isso na aula passada. Então, a população, ela de repente, ela não tinha o que fazer. E passava fome, muita fome. Por quê? Porque os ricos que estavam envolvidos na burocracia do Estado romano, eles viviam às expensas daquilo que era extraído das colônias. Os mercados chegavam coisas que advinham das colônias. Ninguém queria o azeite, por exemplo, feito no sul da Itália. Preferia o azeite grego. Preferia as frutas que chegavam do Oriente. Então, para que a fruta romana se veio do Oriente, que é muito melhor? Entendido, gente? Então, você tem uma contradição tão profunda que revoltas vão pipocar. Então, você tem uma grande abundância daqueles ligados diretamente ao Império e uma grande miséria da maioria da população que vivia de produção agrícola. Então, nós vamos ter 2 fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Revoltas pipocando em várias regiões, o Estado tentando compensar isso, distribuir alimento gratuito, aquela velha política do pão e circo, né? E, de outro lado, a construção de uma relação que era chamada de clientelismo. Aqui no Brasil, a gente tem isso quando a gente fala da República Velha. Né? Tem uma relação com isso. Tá? O que era o clientelismo? Aquelas pessoas que empobreciam e não que tinham como sobreviver, elas entregavam-se ao rico, e esse rico a sustentava em troca de trabalho. Não é escravidão, tá, gente? É uma outra relação. Porque na escravidão existe a relação de posse. Né? O senhor do escravo, ele é dono. O escravo, ele é propriedade desse senhor. No clientelismo, não. Tá? Ele trabalha em troca de uma... Seria bem esmola, seria uma ajuda para a sua sobrevivência, e ele prestava serviços. Mas até mesmo isso começou a complicar. Por quê? À medida em que as áreas de produção em Roma, na cidade romana, Península Itálica, começaram a reduzir. Tá? Então, chegou um momento que nem os ricos estavam mais fazendo isso, e os pobres começaram a se rebelar. Natural, normal, típico. Né? Quando atingiu o máximo, né?
não houve distribuição de riqueza, o que aconteceu? Implosão. Para e passo com isso, nós vamos ter o início das chamadas invasões bárbaras. No primeiro momento, a gente conversou um pouco sobre isso, que significaria ser bárbaro. Bárbaro é estrangeiro, né? Então, quem não era romano era considerado bárbaro. Muitos bárbaros, como, por exemplo, os francos, que a gente vai falar muito dele, que é da região francesa e do norte da Itália também, onde se insere Francisco, e muitos deles se romanizaram. O que significa isso? Eles adotaram a forma romana de viver. Porque Roma, como era um império muito reluzente, ele era invejado. Né? Vou tentar fazer uma analogia aqui bem grosseira. Né? É esse povo com o complexo vira-lata, que acha lindo dos Estados Unidos. Entendido, gente? Eles oprimem, exploram, mas acham lindo aquilo ali. Anda, quero ir para Miami. Esquece que aqui é cheio de praia linda. Né? É mais ou menos uma coisa desse tipo. Então, muitos deles se romanizaram. Né? Mas muitos desses ditos bárbaros, percebendo a fragilização interna, porque o Estado começa a se preocupar em controlar a população internamente, começaram a atacar as cidades romanas. Essas são as tais invasões bárbaras. Então, quando os estrangeiros, os bárbaros, adentram as cidades romanas, as colônias romanas, dentro da Europa Ocidental, o Império está fragilizado. Então, esse confronto externo mais problema interno é que vai ruindo as instituições romanas. Então, fica aquele exército opressivo, controlador. Ele não sabe se ele luta contra o estrangeiro, se ele controla o problema interno. Entendido, gente? Então, há um quase despedaçamento. Né? Porque o que Roma vai fazer? Vai começar a dar mais poderes para aqueles governadores locais. Então, na região da Península Ibérica, vai ter um governador romano para cuidar da invasão lá dos godos e visigodos. Na região do norte da Itália, vai ter um outro governador para tratar da invasão dos germânicos e dos francos. Então, isso é o que vai gerando essa decadência do Império Romano. O que gera isso nas estruturas, que já é uma transição do que a gente chamará de modo de produção feudal, que é o que predomina na Idade Média, nessa parte da Europa. Muitos desses ricos aristocratas romanos, vendo a insegurança, tanto pelas invasões quanto pelas rebeliões internas ao Império, eles começam a fugir das cidades. Havia um grupo de germânicos que promoviam invasões que eram assustadoras, os romanos não conheciam. Que como os romanos faziam a guerra? Era aquele exército imenso, barulhento, que chegava e ocupava a região. Sabes que muitas vezes eles vinham batendo a espada no escudo, com 1 quilômetro de distância, as pessoas escutavam o exército romano chegando. Em algumas regiões chegavam, as pessoas já se entregavam, de tão apavoradas que elas estavam. Mas eles não estavam acostumados com o tipo de ataque dos meus amigos vândalos, que era o seguinte: eles invadiam as cidades, matavam todo mundo que estava na frente, saqueava o máximo que podia e botava fogo na cidade. Eles chamavam isso de razzia. Então, eram ataques rápidos, fulminantes e assustadores. Então, a aristocracia romana, o que ela começa a fazer para se proteger? Ela vai para o campo. Então, nós vamos ter também uma desagregação urbana. Então, não é um fenômeno apenas da Península Itálica. Começa a acontecer também no que viria a ser a França, no que viria a ser a Alemanha, no que viria a ser a Península Ibérica. Esse esvaziamento, uma volta a um tipo de vida que é da sobrevivência. Então, aquela relação que eu falei atrás do cliente, ela também vai se transformando. Porque se os aristocratas têm como ocupar um território, construir fortalezas, comprar arma, produzir arma para se defender, seja de revolta, seja das invasões, o que esses outros, a maioria, vai fazer? Vão se deixar morrer? Não. Eles vão pedir ajuda.
é onde vai se estabelecer um novo tipo de relação de produção, que a gente chama de servidão. Então, o antigo cliente, ele vira servo. O que é o servo? É aquele que mora sob a proteção dessa aristocracia agrária, fazendo tudo para ele, em troca dessa proteção. Então, o senhor e o servo. Né? Essa estrutura que se forma, que é baseada na produção, na proteção, desculpa, ela busca a autossuficiência. Então, as pessoas que ali estão, a família do dono da terra e as famílias dos servos, eles vão produzir de um tudo. Alimento, instrumento de trabalho, roupa, remédio, tudo que eles precisarem vão fazer ali. São os tais castelos feudais que todo mundo já deve ter visto. Né? Muitas vezes a gente tem uma impressão de que aquilo é uma coisa fechadinha, pequenininha. Não, é imenso. Né? O castelo mesmo, ele é cercado, ele é murado, ele é protegido. Né? Os campos de cultivo eram em volta. E ficavam pessoas vigiando. Quando via um grupo para atacar, todo mundo corria e entrava para os muros. Tá? Agora, isso estabelece uma nova forma de produzir e de relacionar, inclusive com as regras. A mudança era também política. Né? Então, economicamente, essa unidade vai produzir o que precisa, mas não vai produzir em abundância. Vai produzir o que precisa, porque mesmo que você tenha alguns desses chamados feudos, né, que você tem ali, às vezes, 2.000 pessoas morando, como todo mundo faz tudo, não dá tempo para fazer tudo em grandes quantidades. Entendido, gente? Tá? Então, mas também não há aquela preocupação de ter em grande quantidade. Claro, vamos fazer aqui um abastecimento para o inverno, para o período de chuvas, para o período de seca, mas tem aquela imensa produção. Você já começa a imaginar, né, o reflexo disso no que a gente chama comumente de relações comerciais. Então, as cidades que se esvaziam por medo e que têm na sua construção a ideia do comércio e da troca, elas vão definhando cada vez mais. Tá? Ao mesmo tempo, a questão das regras. Né? Cada unidade terá suas regras próprias. É claro que a legislação que fica por alto ainda é romana. Mas, como eu disse na outra semana, adaptada às formas dos bárbaros, principalmente dos germânicos e dos francos, legislarem. Tá? Então, por exemplo, o poder ele é militar. De onde é que vem isso? Vem dos bárbaros. Mas existe uma hierarquia forte. De onde vem? Dos romanos. Tá? Então, você tem ali uma relação social e política que é dessa interseção entre costumes romanos e costumes bárbaros. Em alguns casos, você não consegue nem separar isso. Você pode falar que é uma construção nova. Se, por exemplo, um grande aristocrata que tem muita terra, ele não precisa daquela quantidade de terra, larga para lá, porque está sendo invadido constantemente, e se reduz a um espaço menor, ele pode muito bem pegar aquela parte que ele considerava dele e passar para quem ele quiser. Normalmente, o que quiser é da família. Então, vai criando uma nova hierarquia que é conhecida como suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele que permite que um outro, da sua classe social, utilize as suas terras. O vassalo é esse que utiliza. São ambos daquilo que vem ser chamado de nobreza feudal. E eles têm obrigações entre si, sempre tendo por base a proteção. Então, tudo volta-se para isso. Toda a produção tecnológica é para isso. Então, vamos pensar, por exemplo, numa grande invenção medieval, para a gente ir afastando aquela ideia da Idade das Trevas, que era um instrumento chamado charrua. É C-H-A-R-R-U-A, charrua. É um tipo de arado
menor do que o que era utilizado no Império Romano, pelas sociedades antigas. É uma invenção medieval. Ele é muito mais pesado e é menor, puxado por uma parelha de bois, ou cavalo, normalmente boi, porque o cavalo era usado para a guerra, né? De bois. Então, ali, por ele ser pesado, ser menor, ele é mais rápido, mas, ao mesmo tempo, ele afunda mais na terra e é propício para a terra quando está dura. Vamos lembrar que a Europa é gelada, o chão fica duro, o terreno com muita pedra, né? Então, são criações que são fantásticas, revolucionárias, mas voltadas para essa ideia da proteção. Outra invenção que eu acho fantástica dessa época é o estribo de cavalo. Vocês sabem o que é estribo, gente? Todo mundo sabe o que é estribo? Vocês têm que me responder, se quer que eu explico. Você está vendo um cavaleiro, um cavalo, tem um arreio, tem duas alças do lado em que o cavaleiro põe o pé. Aquele, onde ele põe o pé chama estribo. Né? Por que é uma grande invenção? Você imagina, gente, nós não temos nem ideia disso, né? Você imagina os cavaleiros anteriores aos medievais, eles cavalgando, correndo. Se o cavalo assustasse, o cara voava. O estribo, não sei se todo mundo aqui já andou a cavalo, eu pelo menos andei muito, que eu adorava, o estribo, ele te segura, ele te dá segurança em cima da sela. E outra, né, vão lembrar que eles estão enfrentando o cavalo com o estribo, eu seguro a minha coxa na cabeça do arreio, da sela, né, tem lugar que chama de arreio, chama de sela, a minha coxa fica segura ali, que também é uma criação, né, aquela cabeça da sela, ou do arreio, meu pé no estribo, eu posso me levantar e lutar. Então, estão vendo como é que essas coisas estão voltadas para essa ideia da proteção? Né? O medo, ele circunda tudo. Tá? As obrigações dos servos, desse trabalhador lá do cotidiano, são terríveis. Porque ele é obrigado a entregar do que ele produz a maior parte. Do que ele produz. A talha, que é uma obrigação. É uma parte que ele tem que produzir. E digamos que foi um período que ou choveu demais ou não choveu nada, ou o inverno foi muito rigoroso. Ele tem que dar uma parte. Tá? Tem que entregar uma parte. E se ele não consegue entregar, ele fica devendo. É por isso que um autor que eu gosto muito, que é o Jorge Bi, que ele fala o seguinte, o servo, ele não é um escravo do senhor, ele é um escravo da terra. Ele ia ficando preso ao senhor pelas dívidas acumuladas. Porque tinha uma outra obrigação dele, considerado, chamado por um nome genérico de banalidades. Né? O que eram as banalidades? Ele tinha que pagar por produção por qualquer instrumento que ele usasse. Então, se ele queria armazenar um pouquinho de aveia no armazém do feudo, tinha que pagar por aquilo. Se ele queria usar a olaria para fazer tijolinho para a casa dele, ele tinha que pagar por aquilo. Se ele queria emprestar o boi para puxar o seu aradozinho, ele tinha que pagar por aquilo. Tá? Então, ele ia ficando preso naquela relação. Tá? É diferente do escravo. Por que eu estou insistindo nisso? Porque daqui a pouco esse servo vai sair fora. Bom, então isso caracterizou econômica e politicamente esse período medieval. Culturalmente, gente, pensar nisso. Falo genericamente em era do teocentrismo. Né? Teocentrismo. É o Deus como criador da vida, por isso criador de tudo. A gente roçou esse assunto no nosso primeiro encontro. Né? Não é também aquela visão atrasada de que teocentrismo, Deus é tudo. Então eu vou paralisar e esperar Deus me dar comida, me dar água, porque um dia eu vou morrer. Não, também é essa não. Né? Ele é o criador da vida, eu vou louvá-lo através da minha produção e a minha obediência a Deus, a minha simplicidade. Então, aquilo que a gente falou no primeiro encontro, como que os princípios cristãos originais combinam
com essa situação. Nesse esfacelamento todo, como no século V, a religião cristã foi imposta por Constantino no Império Romano do Ocidente, a igreja ela vai ser a coordenadora dessa fé. Portanto, o receptáculo desse medo. É a única instituição que não vai quebrar durante o período medieval. As estruturas políticas, econômicas, relações sociais, tudo é quebrar e transformar em alguma coisa, em outra coisa. A igreja não se mantém unida. Então, ela cria uma própria burocracia, né, para conseguir amenizar e ou canalizar esse medo. A igreja, gente, também é uma instituição de transição entre Roma e costumes bárbaros. A gente não pode pensar que ela é uma coisa descolada. Não. A cultura, ela junta tudo. Né? Tem a hierarquia da igreja, a própria formação militaresca da igreja. Tudo isso advém dessa mistura. Por isso que o Carlos Magno, sétimo e oitavo, ele é tão famoso. Que ao construir o Império no século VIII, em plena Idade Média, apogeu da Idade Média, né? Chamado feudalismo, ao construir o Império, ele une oficialmente aquilo que se construiu, uma relação forçada de costumes, tradições romanas e bárbaras, e a igreja. Então, quando ele se faz coroar por um papa, simboliza isso. Então, essa igreja vinha se fortalecendo como aquele local onde as pessoas buscavam a segurança espiritual em função dos medos, não só o medo da guerra, da violência, mas o medo da fome, o medo do frio, o medo de doença, o medo de tudo. Ela estava ali para dar esse amparo. Ela agora constrói-se também como uma unidade, um arcabouço que ordena as relações, abençoa, legitima as relações. Tá? É por isso que ela atinge tanto poder nesse período. Ela vira uma referência que vale para todo mundo. Tá? É o Carlos Magno que, ao criar as universidades, onde é que ele cria as primeiras universidades? Dentro de mosteiros, junto com a igreja. Então, a igreja vira também um centro da pesquisa, o centro científico, né? Os remédios, as chamadas mesinhas. Quem fazia isso? O clero. Era o clero que fazia isso. Ele que produzia isso. Né? Então, tinha grandes cientistas que frequentavam ou eram da igreja. Quando eu falo frequentar, é fazer parte mesmo, interna dentro. Né? Então, quando a gente fala em teocentrismo, é algo muito maior que apenas dizer o Deus é o centro de tudo. Não. Muito mais do que isso. É toda uma estrutura, e como eu gosto de dizer, um arcabouço, e que dá segurança. Dá segurança para a maioria da população, acuada por todos os meios físicos, espirituais, dá segurança para essa elite, a tal da nobreza feudal. Né? O pensamento, né? As filosofias antigas vão sendo estudadas, lidas, relidas, esmiuçadas pelo clero ilustrado e adaptadas à nova realidade. Então, o que a gente faz, gente? Né? Nós temos que tomar muito cuidado. O Frei sabe que não tem religião, então eu fico muito à vontade para dizer isso. Mas quantas vezes eu escuto as pessoas xingando lá, porque pegaram um filósofo da igreja, porque pegou não sei o quê, para meter medo nas pessoas. Não! É tudo ser humano e fruto da sua época. Agostinho, quando ele escreve a sua tese das duas cidades, que coisa fabulosa.
Ele pega os antigos e recoloca numa realidade, numa nova realidade. Tomás de Aquino, com a escolástica, lembrar que Tomás de Aquino criou a escolástica. A escolástica já vinha se construindo século antes dele. E vai dar lá no Francisco, né? Ele vai conversar no próximo encontro. Vai dar nele. Tá? Mas são todas pessoas fruto daquele meio de necessidades e de medos. Bom, já acabou o meu tempo. Eu pretendia falar hoje ainda da decadência dessas estruturas. Era o que eu pretendia fazer. Mas já vi que não vai dar, que já são 8h31. Como é que a gente faz, Frei? Que vem eu junto? Pode continuar mais um pouco ainda, né? Eu acho que dá para você continuar, não tem problema, não. Será? Tem que ver com o povo. A gente pode. Vocês que sabem. O que você acha? Pode continuar, mais uns sim, 10 com minutos. certeza. 15. Mais uns 10 minutos, depois a gente conversa. Wanda, Oi, amor. a decadência dessa estrutura, tô doida para ouvir. Vai ter que esperar semana que vem. Né? A melhor parte, né? Ai, delícia. Deixa eu ver como é que eu vou tentar dar uma resumida aqui, tá? Não, vai metade, depois a gente continua na semana que vem. Bora? Mas aí com quem a gente faz com o Rosal? Oi. Aí você começa hoje, porque dormir sem ouvir pelo menos um pouco da decadência dessa estrutura não vai rolar, não. Não, né? Então tá. Aí você continua na próxima semana. Vou dar um toquezinho só, a gente continua lá. É o seguinte, eu cheguei a falar isso a primeira vez que a gente conversou aqui. Existe uma fala do Marx que eu gosto muito, quando ele trata desse período, que é chamado de Baixa Idade Média, né, que é a decadência, a partir do século X, e já entrando na era do Francisco, e diz o seguinte: todo império, quando atinge o seu apogeu, por isso mesmo ele começa a morrer. Interessante, né? E ele cria essa frase observando esse período, estudando esse período, melhor dizendo. O que acontece é o seguinte, gente, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Todo mundo compreendeu ou sabe o que é o feudo. É isso? Falei com vocês que a produção ela vai se restringir ao necessário, porque a maior preocupação é a proteção, ok? Olha que fenômeno interessante. Cidades esvaziadas, claro que não fica sem ninguém. Vão lembrar dos grandes grupos de judeus que não são bem aceitos, são obrigados a ficar fora do feudo, parará, bororô. Não é que o comércio desapareça, não. Algumas trocas. Florença, Veneza, continuou tendo contato com o Oriente, reduziu, continuou tendo. Então, a circulação na Europa Ocidental, principalmente no que a gente chama de França hoje, reduziu muito. Porque, como você sabe, a França ela é o celeiro da Europa. Então, é a área produtiva onde tinha mais feudos. Por isso que, quando fala em feudalismo, em cima remete à França. E era o Império Carlos Magno, também por isso. Bom, o que acontece ali? A produção ela foi se reduzindo, tanto dentro de cada feudo, que aqueles que assaltavam os feudos, eram pessoas sem feudo, porque tinha nobres sem feudo, que herança era só para o filho mais velho. Os filhos mais jovens, ou casavam ou saíam para o mundo, né? Até aquele romantismo, os cavaleiros, não, era tudo saqueador, tudo estuprador. Né? Se você pegar aquelas histórias de Branca de Neve, nada daquilo é verdade. Branca de Neve não sofreu um beijo do príncipe, não. Ela foi estuprada. Essa é a história real. O Pinóquio, e foi refeito muito mais tarde. Pinóquio, outros meninos que eram doentes mentais, eles eram tratados como animais. Então, as histórias, gente, daquela época, se vocês pegarem originais, são horrorosas. Se vocês quiserem fazer um capítulo um dia, eu conto para vocês.
Ali no romantismo do século XIX, é que tudo foi embelezado, tá? Então, eu fiquei essas meninas, quer ser princesa, vai ser princesa. Vai ficar presa lá igual a Rapunzel, pra você ver. Aí Rapunzel não é salva, não. Bom, então reduziu tanto a produção que não fazia mais sentido atacar. Então, o grupo ia atacar o filho para roubar comida, roubar instrumento, roubar cavalo, roubar tecido, o que fosse. Chegava lá, que era tão pouco que tinha, que não valia mais a pena lutar. Olha que barato isso, gente. Então, o que acontece? Você tem um período ali no século X que a própria igreja chama de paz medieval. A Era da Paz, é o século X. Início do século XI. As lutas vão se reduzindo. Ou seja, as misturas, que toda mistura, todo encontro de cultura romana e bárbaras, em geral, ela gera conflito, elas vão se consolidando ao longo da Alta Idade Média, dorme não, Frei, vão se consolidando ao longo da Idade Média, e isso aí não é mais um ponto de conflito, e há uma acomodação. Isso gera, Rosalva, um fenômeno estupendo no século X e século XI, que é o quê? As pessoas começam a ficar mais corajosas para sair. Por quê? Porque se a paz tem que dedicar menos à proteção, então, ao invés de produzir mais espada, mais escudo, mais estribo cavalo, nós vamos produzir mais comida. Se há mais comida, as pessoas alimentam melhor, a população cresce. Correto? E aí cria, a gente chama de um ciclo virtuoso. Se a população cresce, mais gente para produzir, mais alimento. Entendido? Então, um daqueles servos endividados lá atrás, batalha, banalidades e outras obrigações, começam a pagar e a sair do feudo, buscando terras muitas vezes ruins. Aí a tecnologia avança, olha que fantástico isso, né? A gente chama de ciclo virtuoso. Terras ruins, aí avança a tecnologia. Em contrapartida, tem uma devastação de floresta terrível, vai cobrar seu preço no século XIV, é o período em que a Europa mais foi devastada, foi o século X, XI, início do XII. Depois a gente vai falar do Francisco nessa história, Francisco que é da ecologia, né? Então, vão pegando isso tudo para a gente amarrar depois. Então, esse sistema ele começa a apresentar também uma outra transformação. As antigas cidades vão renascendo lentamente como local de troca desse excedente. Estão percebendo, gente? Isso vai tendo reflexo em tudo. Você vai ter menos servo preso à terra, mais homens livres morando na cidade, uma nova categoria que ressurge, que é do comerciante, que é do artesão. Tá? Então, é isso que o Marx referia quando ele dizia, quando atinge o seu apogeu, por isso mesmo começa a entrar em decadência. Qualquer semelhança com os Estados Unidos não é pura coincidência. Marx, mais uma vez, estava certo. Né? Então, é nessa decadência que nós vamos localizar o que eu chamo de Era de Francisco. Tá? Já foi 10 minutos a mais. No próximo encontro, eu vou até anotar aqui, a gente vai recomeçar com um elemento catalisador, acelerador dessa decadência estrutural, que são as cruzadas. Tá? Na terça que vem, que dia, gente? São 21, 28, né? Deixa eu anotar aqui. Então, vou começar com as cruzadas como catalisador da... Pronto, moçada, tuas ordens. Rosalvo, resolveu um pouco?
Hein, Rosalvo? Resolveu um pouco, né? Aí no próximo, você começando com as cruzadas, vai chegar lá. Você Vai guardou, chegar né? lá, né? Se Uhum. Deus quiser. Porque esse círculo virtuoso, nossa, a gente precisa dele. Não é? Eu gosto muito dessa expressão. O círculo virtuoso, porque é o básico, gente. O economista, ele gosta de complicar muitas coisas. Né? Eu, desde muito novo, quando eu fazia história ainda de estudante, eu sempre gostei muito de economia, sempre estudei muito economia. E tem até um livro, chama História Econômica do Período Feudal, se você quiser ler, o nome dele, acho que eu até mandei naquela sugestão de bibliografia, que é muito interessante, ela ajuda a entender, e é fácil, nem nada complicado, gente. Né? A gente que é mulher, dona de casa, a gente nasce fazendo economia, né? Pronto, gente, estou às ordens. Então, quem quiser perguntar, é só levantar a mão, né? Enquanto ninguém pergunta, eu vou fazer uma provocação em relação à igreja, Vandinha. Como que a igreja também ela passa por esse processo de decadência, né? Se há uma decadência do império, como que a igreja ela consegue ir se mantendo aí nesse período, né? Eu acho que isso nós vamos ver quando for falar de Francisco também, que ele assiste uma igreja também bastante decadente, né? Mas uma igreja que vai conseguir se reconstruir, né? Mas, eu não vejo dessa forma. Eu vejo não. ela... Não. Eu vejo ela fortalecida. Como instituição, estou dizendo. Certo. Eu acho que, assim, aquelas coisas que depois Francisco, claro, vão criticar, com Abelardo, vários, né? As críticas que fizeram são críticas institucionais. Mas como aquilo que eu me falei no início, um receptáculo de fé e de um arcabouço de segurança, ela não só mantém, como fortalece. Eu falo isso, por exemplo, quando a gente pega Inocêncio III, né? Inocêncio III é um papa que vai morrer em decadência, né? Pessoal e até a própria instituição tá bem fragilizada, né? Eu não sei se fragilizada, muito criticada. Eu acho que essas transformações todas... Eu fui muito rápido aqui nessa fala, né? Vocês me deram só 10 minutos. Mas é claro que isso já reflete em tudo. Abre espaço para crítica, porque quando a gente encontra com o diferente, então essa vida na cidade, ela é muito importante para isso. Então, pessoas, mesmo que estejam vivendo sob a mesma conjuntura, ao trocar experiências e informações, abre espaço para crítica. Então, é claro que a igreja começa a ser criticada também. Entendeu? Então, assim, se for decadência no sentido daquela instituição superpoderosa da chamada Alta Idade Média, né, que viria do século V até o século IX, início do X. Tá? Mas como ela vai recuperar muito com as cruzadas, né? As cruzadas vão dar um up danado na igreja. E aí os franciscanos entram, né? A Vanúzia está querendo falar? Oi, Vanúzia. Oi. Então, Wanda, olha só que eu estava pensando nessa questão do papel da igreja nesse período, e sempre foi um período histórico que eu sempre tive muito interesse, sabe? Eu brinco com o povo, eu falo assim, gente, eu acredito em vidas passadas, e eu vivi no período medieval, assim, século XII, XIII, e eu tenho uma referência... Como eu sou antropóloga, então a nossa abordagem é um pouquinho diferente, mas é muito irmã dos historiadores. E a gente tem um grupo, embora meu campo de pesquisa seja o lixo, essas relações de poder e como que a igreja se constituiu ao longo de milênios como estrutura de poder, de um poder
cultural mesmo, de dominar mentes e corações, e como que fez isso de uma maneira muito eficiente. Eu sempre mando os meus alunos assistirem um filme que chama O Nome da Rosa, que é um clássico do Umberto Eco, né? Que é assim, uma coisa sensacional, é pedagógico para esse aspecto da igreja enquanto produtora de conhecimento científico e detentora do monopólio mesmo desse conhecimento para se perpetuar no poder, para ser assim, olha, às vezes eu vou fazer concessões, eu vou fazer alguma coisa boa, vai surgir algum que pode defesa dos pobres ou de defesa do evangelho, mas o projeto mesmo institucional é de uma estrutura de poder forte, hierarquizada, né? Uhum. Aí eu acho que... Oi? Todos os papas eram nobres, né? Os cardeais eram nobres, chegar a esses cargos. É por isso que eu falei que tem essa junção também na instituição igreja dessas tradições hierarquizadas e militarizadas de bárbaros, principalmente germânicos, e os romanos, né? E tem que lembrar também, Rosário, que toda instituição é feita de homem, né? O homem é fruto da sua época, então não tem meio como fugir disso, né? Você está falando? Mais algum? A Vanessa está falando ainda, não, né? Não, eu só lembrei do filme e gostei muito dessa abordagem da questão aí do poder, né, e como que o conhecimento serve para isso, a ciência serve para você garantir o seu poder, né, tanto na terra quanto no céu. Tem muita coisa a mais a falar sobre isso, né? Mas nosso tempo é muito curto, né? Eu estou dando aqui em 4 módulos que eu trabalho em 6 meses, né? Na escola, então... Muito obrigada. Muito econômico comigo. O Clécio hoje está quietinho. Não, vou lá fora. Eu também estava ansioso com a questão da decadência, que é exatamente o período do Francisco, né? Que começa a decadência ali, 1200, 1300, 1400. E ele está em 1200 e alguma coisa? Sim. Ele está nesse período aí. Mas a gente não chegou lá, vou ter que esperar os próximos capítulos. Mas mesmo assim, vou dar uma adiantada aqui. Porque você começou a falar da decadência aí do período feudal, e aí vinham umas coisas na cabeça da gente, assim, poxa, antes, na época de Francisco, ainda era o feudalismo, embora estivesse começando o processo de decadência, algumas coisas, mas ainda era, né? E aí a primeira questão que vem na cabeça, assim, mas depois a gente resolve, assim, poxa, como é que São Francisco conseguiu as terras para começar o trabalho, né? Aí a gente lembra lá da capela lá de São Damião, que pertencia à igreja, mas acho que era dos beneditinos, se eu não me engano, e que os beneditinos cederam para ele lá, para ele poder... Ele reconstruiu a igrejinha e pode usar, e pronto, e não teve muita dificuldade. Não sei a extensão dessas terras, se eram grandes, se eram pequenas, mas o grande conflito interno talvez tenha gerado a radicalidade de Francisco em relação aos bens materiais. E aí, assim, era incoerente para ele ter terras, né? Então... O pai dele tinha, né? O pai tinha, né? Ele abriu mão de tudo, mas... Então, talvez a família deve ter ajudado num momento de paz. Tinha muita terra não utilizada. Tá? E tem que lembrar também do seguinte, o que eu tinha dito antes. A Europa não é ela toda fértil. Tem regiões muito ruins. Então, essas regiões elas eram largadas, abandonadas para lá. E algumas delas viravam até cidades. Então, a terra era tão ruim para o cultivo que virava um ponto de encontro. Né? Aquelas estradas antigas, algumas torrentadas, entendeu? Então, assim, eu não sei desse detalhe da terra de Francisco, mas eu imagino eu, né? Como ele ficou lá e ninguém encheu um saco dele, eram terras devolutas, entendeu? Eram terras, assim, que ninguém reivindicou
por serem ruins, ou ao longo de toda a Alta Idade Média, os que se colocavam como donos, sabe, foi se perdendo ao longo desse tempo, porque o sentido da Alta Idade Média, que fica na ideia da proteção, as disputas eram pelos lugares mais férteis. Sim. Então, se você observar, todo feudo tem um riacho perto. Ele é essencial, eles colocavam sempre perto de um riacho. Porque o riacho também é proteção para a sobrevivência. Então, tinha áreas que ninguém usava, abandonaram, largadas. Mas, pois é, tudo isso envolvido, mas, né, trazendo para o grupo nosso aqui, da fraternidade, querendo conhecer um pouco mais do franciscanismo e do momento de São Francisco, de Santa Clara, né, do momento deles naquela época, eu fico imaginando a dificuldade e o conflito dele com os demais, com alguns frades, talvez, um ou outro frade. Oi? Nossa, isso, gente, a gente vai conversar isso na aula que vem, né? Mas eu não sei como é que ele foi queimado como herege. Pois é, porque, né, primeiro assim, né, mas ele ficou na dele, até que foram anos até ele chegar ao Papa e pedir a criação da ordem, mas assim, eu digo conflito em relação à cultura da época, a cultura medieval da época, de ter uma construção forte, de proteção. Provavelmente algum frade ou outro deve ter manifestado a necessidade da construção de um convento, que era o habitual da época, né? Um convento forte, bem edificado, para gerar proteção. Gente, eu mostrei alguns tem um na Suíça que você só chega nele com um elevador criado pelos monges. Ele é em cima de um penhasco. Foi construído em cima do penhasco. Até hoje você chega lá por um elevador de corda e madeira. Tem perigosíssimo, complicadíssimo. Então, é só para a gente situar esse período, esse conflito, e São Francisco foi firme na sua posição de manter a radicalidade da pobreza, e a pobreza material. Sim. Né? Ele conseguiu manter, mas chegou um ponto que, haja vista hoje os franciscanos espalhados no mundo inteiro, que não teve condições. Em virtude do próprio crescimento do franciscanismo, teve que estruturar, aí tinha que preparar os frades melhor, tinha que educar, então não podia fazer o trem de qualquer jeito. Aí, né? Oi, sim, pode falar, Frei. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: primeiro que Francisco ele não teve terra, não. Ele tinha eram capelinhas abandonadas que não tinham terra ao redor delas, né? Eram capelas. Por que essas capelas foram abandonadas? Exatamente por questão de segurança. As cidades fortificadas, essas capelas acabaram ficando fora dos muros, no meio das matas, onde ficavam leprosos, bandidos, né? E os mosteiros, então, esqueceram aquelas capelas de lado. Então, foi um pouco isso. E Francisco vai restaurar as capelinhas. Não tinha terra, eles não plantavam, eles não colhiam, né? Porque eles eram mendicantes, né? Então, havia essa questão. E essa questão dos conventos vai acontecer no final da década de 20, quando Francisco já está bem doente, que vai começar a entrar muita gente na ordem. E Francisco é de controle mesmo, né? Então, quando Francisco morre, já são 5.000 frades. Muitos deles nem conheceram Francisco. Muitos vêm das grandes universidades. Então, começa, de fato, uma grande mudança. Mas eu acho que é interessante perceber assim, que Francisco ele vive uma era de sonhos, né? Que as cidades, a Vandinha vai falar um pouco dessa constituição das comunas, né? Que era um lugar que é rompendo com aquela estrutura feudal, começa todo mundo a sonhar com um novo mundo, uma nova ordem social, e que essa nova ordem social não acontece, né? Então, acho que Francisco ele vai dar um grito de contestação dessa nova ordem, que não foi uma nova ordem nada, só mudou os personagens, mas a exploração, a dominação continuou, e ele vai tentar uma coisa diferente, que é o despojamento total, né? E quando vocês falam que ele não foi herege, é porque logo cedo ele teve a proteção de um cardeal, né? Teve um cardeal que logo
começa a acompanhar Francisco, e o próprio bispo de Assis também, ele simpatizava muito com Francisco, né? Então, ele de fato, ele vai ser muito protegido nesse início até a aprovação da regra, né? Eu tenho impressão, eu vi algumas coisas sobre ele, mas as coisas que tem sobre ele são todas elas levadas mais para uma visão religiosa, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele era uma pessoa muito bem-humorada, entendeu? Então, assim, ele tinha inteligentíssimo, né, para você falar, mas também que tinha muito humor. Então, parece que ele me dá a impressão que era uma pessoa que quebrava, muitas vezes, uma resistência com humor, com afabilidade, né? Era firme na hora que precisava, tirava a roupa em público, fazia, acontecia, mas tinha esse trato, uma capacidade de reverter situações. A impressão que eu tenho dele é essa. Eu só vejo na minha cabeça rindo, sabe? Mas ele chorou muito também. Sim, a gente sabe, né? Mas ele foi muito protegido por esse cardeal, era o cardeal de Ostia, e esse cardeal depois vai se tornar papa, né? Então, isso também ajudou muito Francisco. Deu sorte. A Vanusa levantou a mão ali. Não, eu acho que é porque eu não apaguei da primeira vez. Eu não levantei, não. Tô bem, tô contemplada por hoje. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Que a gente tem mais 3 minutos ainda aí. Só aprender. Eu fiquei devendo uma resposta para a Lígia. É Lígia que é a sua médica, Frei? Isto, Lígia. Ela está aqui? Ah, tá. Eu vi a Lígia, ela tá aí. Tá sim, ela tá presente. Tá. O microfone, Lígia, fala um oi. Lígia, manifeste. Aí, consegui. Que eu estou no celular, tá difícil. É que você me perguntou na semana passada mesmo, aquele dia que a gente ficou só batendo papo, que o Frei estava na festa, como eu previ, sobre aquela guerra que Francisco enfrentou. Tá? Aí eu dei uma pesquisada, então eram guerras entre cidades e estados na formação de novas cidades. Então, só para não ficar assim, te dar uma satisfação, no encontro que vem a gente limpa essa área, você me lembra? Tá certo. Bom, Gratidão, viu? Está sendo muito enriquecedor para a gente. que isso, bobagem. Quem dera a gente tivesse tido, assim, a inteligência de poder prestar atenção nas aulas de história, né? Reter tudo, questionar tudo. E está sendo ótimo isso para nós. Maturidade que dá isso, né, Lígia? Nossa. Ô, gente, então um grande abraço, beijo. Ô, Frei, não sou muito rezadeira, não, vou te pedir para rezar para minha família. Você acredita que eu perdi um concunhado hoje? Gente, minha família esse ano tá pesado, viu? Nossa Senhora! Um trem assim, direto. Dá rezar minha cunhada aí. Tá, joia, vamos tocar assim. Tá bom? Beijo a todos. Obrigado, gente. Gente, boa noite a todos. Chorar. Obrigada, foi ótima aula.